Eu costumo brincar, né, com esse pessoal que tem esse foco, eu falo assim, a empresa está aí para ganhar dinheiro ou para reduzir custos? Porque eu já vi um monte de empresa que consegue reduzir custos e quebra, né? Agora nós estamos aí para ganhar dinheiro. E sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa de Mercado da FCE. E nós começamos nessa semana uma série sobre gestão operacional em parceria com a BB Consult. E já fica aqui o meu muito obrigado ao Ricardo Borgatti pela parceria aí nessa iniciativa. E nessa semana nós vamos falar especificamente do domínio da capacidade. E já, claro, introduzo aqui para vocês o Ricardo Borgatti Neto, que é diretor de projetos na BB Consult, que gentilmente cedeu a esse bate-papo aqui com a gente no Conversa de Mercado para a gente entender um pouco mais sobre o tema. Ricardo, bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aqui, nossa parceria vai ser bem legal. Certeza, prefere que eu te chame de Borgatti, né? Borgatti, todo mundo só me conhece por Borgatti, até eu estranho quando me chamam de Ricardo. Perfeito, Borgatti, muito obrigada aí novamente pela confiança. Tenho certeza que será muito produtivo para todos nós. Borgatti, e quais são os fatores determinantes e também os indicadores aí utilizados para uma análise da capacidade produtiva? A qualidade da previsão do mix, né? Ela é uma discussão eterna, né? Ela faz parte aí de uma área de uma atividade, né, que é o S&OP, que está ligado ao planejamento de operações e vendas. O pessoal costuma não levar isso muito a sério, mas, na realidade, isso é de fundamental importância para a qualidade da decisão na estratégia sua de uso da capacidade. A previsão da demanda, ela tem, normalmente, uma visão agregada, né, de um ano e meio. Por quê? Porque a capacidade, você tem que decidir ela num mix maior, num horizonte maior, para montar a estratégia dela, né? Pelo menos a capacidade, vamos dizer assim, estrutural. Então, essa é a primeira questão, é a qualidade. Você tem, e outra, essa qualidade da demanda, muitas vezes o pessoal só fica contando com a demanda regular de vendas regulares de produtos. Quando eu falo regular, é que tem variação sazonal ou variação aleatória, mas ele é conhecido. Mas nós temos as demandas irregulares, que o pessoal costuma ignorar e que faz uma confusão muito grande. Qual que é? Por exemplo, licitações. Você tem que estabelecer uma margem de capacidade para a licitação. Se você enche com os outros produtos, como é que você vai atender? Você vai ter que fazer escolhas depois, no final, né? O que você vai deixar de atender para atender a licitação. Então, se você quer, periodicamente, estar atendendo a licitação, é importante você deixar uma margem de capacidade, um grau de utilização menor de todo o tempo disponível, reservado para a capacidade. Outras questões que têm demanda, que o pessoal, às vezes, não tratam elas, né, transformando ela em demanda efetiva. É o caso de validações, por exemplo. Você tem lote para validar controle de mudança, né, ou lançamento de novos produtos, né? Então, isso tudo tem que entrar na carga, né, de carregamento. É uma demanda, não deixa de ser uma demanda, não é uma demanda de venda, mas é uma demanda interna que vai consumir capacidade. Então, esse é um aspecto importante, que é a demanda. Uma outra questão é aquilo que nós falamos. As rotas devem ser cumpridas. Se você não tiver agrupamento de produtos em famílias ou produtos bem definidos em rotas específicas, esse cruzamento você nunca sabe onde está o gargalo. Então, você não consegue definir a capacidade exatamente, nem montar estratégias de melhoria de capacidade, porque você não sabe onde está o gargalo. Então, o cumprimento das rotas que foram feitas no planejamento para a capacidade efetiva é fundamental, né? A outra questão também, o que ajuda muito isso são as metodologias Lean de montagem de mapa de fluxo de valor, com simulações de cenários aí para a gente poder definir as rotas validadas, né? Enfim, para poder tratar. A outra questão é o indicador de desempenho aí, né? O pessoal também, muitas vezes, não tem uma qualidade, tanto no apontamento quanto na análise, quanto no desenvolvimento de subitens desses indicadores. Como eu falei, você tem o EI geral, mas o que é muito importante é o EI efetivo, que é o que desconsidera algumas paradas aguardando, assim como uma parada específica, que é a de setup, você ter eficiência de setup, né? Então, isso é fundamental também, a gente controlar o tempo padrão de setup e a eficiência de setup. Então, esses indicadores aí de OE ajudam bastante, né? E tem um aspecto aí que eu falei, não só por causa da licitação, mas nenhum recurso tem que estar sendo utilizado 100% do tempo, porque não vai conseguir, mesmo sendo gargalo, né? Porque você tem situações, variações aleatórias anteriores, que é baseado na teoria das filas, né? Principalmente quando você tem sequência, principalmente nos sólidos, né? Você tem várias etapas tecnológicas,
que ele vai dar um solucinho, às vezes, né? Porque ou quebrou o equipamento, ou demorou mais no setup. Por mais que você tenha elementos de conexão, controles de espaços, né? Que a gente chama de espaço FIFO, entre as áreas controladas, por mais que isso tenha, você não pode contar com utilização de 100%, porque senão, para que isso ocorra próximo, né, disso, você teria que ter work in process, ou seja, estoques em processo muito grandes. Você perde até o controle disso, né, para você tentar ter uma máxima utilização. Então, aí geram outros problemas ligados a holding time, capital de giro, enfim, a própria movimentação interna, armazenagem, uma série de coisas que não é legal. Então, você tem que tratar isso com uma certa preocupação aí da utilização dentro do tempo disponível, não considerar 100% do tempo disponível, deixar uma margem aí, né? Existem, vamos dizer assim, leis, né, curva, que é chamado curva operacional, que mostra que à medida que você vai carregando a utilização mais, a necessidade de estoque em processo, ela cresce exponencialmente. O pessoal não percebe isso, mas na prática isso acontece bastante quando você não tem controle do estoque em processo. Eu diria que essas são as questões aí principais aí que podem ser consideradas como fatores indicadores. E sobre a análise da capacidade de produção, nós evidenciamos uma influência da perspectiva temporal na definição da capacidade. Qual que é a tua visão sobre o tema? Isso é muito interessante, porque nós somos bem imediatistas, né? Então, existem uma certa necessidade e ansiedade para fazer interferências do mix na gestão da produção no curto prazo, ou levar em considerações capacidade ou desempenho recente que foi bom. Não existe um desempenho pontual. Na realidade, você tem que ter uma perspectiva maior, porque sempre tem variação. O fato de você não ter tido quebra uma semana, o fato de você ter feito um desempenho maior, não quer dizer que ele vai permanecer, né? Você tem mix, você tem uma série de outras variações. Então, levar em consideração um histórico de perspectiva de tempo, por exemplo, para o OE, para o cálculo de OE, né, de 3 meses a 1 ano, ele é importante você ter essa perspectiva maior e não se iludir apenas com resultados bons recentes. Claro que tendências devem ser consideradas, tudo isso dentro de uma análise estatística, mas não resultados pontuais relativamente recentes. E daí começa aquela discussão, né? Então, como é que é o planejamento de capacidade, longo prazo, curto prazo? Não existe uma unanimidade com relação a essas questões na indústria farma. A prática é você fazer de 3 a 5 anos um planejamento de capacidade, aonde você procura inserir não só o crescimento, a evolução orgânica, mas também o de lançamento de novos produtos ou novas tecnologias que estão surgindo. Esse planejamento, assim, com uma perspectiva mais longa, ele normalmente, mas não apenas, envolve questões de expansão de planta, né? Você ampliar ou criar novas plantas, novas linhas tecnológicas. Você tem um planejamento de médio prazo, né? Que está em torno de 1 a 3 anos, que é onde você vai fazer aquisições específicas, né? Você está tendo gargalos ali bem localizados ou linhas, né? Então, você vai fazer uma pequena expansão da planta atual, né? Não uma nova planta. Aí você vai fazer aquisições, normalmente com essa visão, né? Não apenas, né? Como eu falei, não tem uma regra universal, mas é apenas com essa visão. E você tem as questões mais de curto prazo. A gente fala curto prazo, nós estamos falando de 3 meses a 1 ano, dentro daquele período orçamentário que você está buscando. Claro que o que a gente recomenda sempre no S&OP fazer um rolling forecast, né? Cada 3 meses você faz para uma visão de 12 a 15 meses para frente, porque na indústria farma isso é um aspecto muito importante, porque nós temos uma questão da pré-alta, né? Normalmente, dependendo dos medicamentos que são controlados, eles têm uma atualização de preço, então você tem ali por volta de março, ali um movimento grande de venda, de movimentação de estoque, né? E isso, inclusive, requer, inclusive, estratégias de uso da capacidade, né? Se não houver uma gestão da demanda para amenizar essa variação por causa do momento da pré-alta. Então, você tem essa perspectiva de 3 meses a 1 ano, com o rolling forecast, vai dar 1 ano e dá 15 meses, você acaba pegando essa questão e montando uma estratégia de uso da capacidade para montar uma estratégia de estoque em conjunto. Né? E tem estratégia, vamos chamar assim, de curtíssimo prazo, que é dentro do mês a 3 meses, que estão mais ligados ao que a gente chama de ações de capacidade flexível, né?
As outras estão ligadas à capacidade estrutural, que são investimentos, equipamentos e tal, e a flexível está ligada à questão de turnos, né, hora extras, né, e até mesmo terceirizações. Muitas vezes você consegue fazer terceirização no curto prazo, que permitem você até adquirir ou fazer um aumento de capacidade estrutural, às vezes pontual, você está com um problema, né, pontual, né, no revestimento, consegue terceirizar alguma coisa nesse sentido aí. Então, você tem essa questão. E tem a gestão da rotina, né? Essa questão da rotina e capacidade está ligado a metodologias, que a gente recomenda sempre ligada à filosofia Lean, que está ligada à gestão de ritmo e sistema puxado, né? O pessoal que não utiliza essas práticas de gestão de ritmo diário, né? Normalmente, quando a gente vai nas empresas, o pessoal pergunta como é que a gente faz para as máquinas, né, trabalharem mais no começo do mês, porque elas chegam no final do mês, elas estão sobrecarregadas, tem que entregar, tem um monte de... Como é que a gente faz para trabalhar mais também no começo do mês? Eu falo, é só não contar para elas que dia é hoje, porque elas não sabem que dia é hoje. Não precisa falar que dia do mês que é. Porque, no fundo, o que os caras fazem é uma programação de uma maneira tal que demora e sai do ritmo. Ou seja, a máquina tem que estabelecer um ritmo baseado em todo aquele estudo de mix e demanda diário. Então, você tem uma gestão de rotina diária, com uma série de reuniões aí, de OE, fluxo, né, que permitem você utilizar melhor a sua capacidade de maneira mais nivelada. Pelo menos buscar isso sem necessariamente aumento significativo de estoques, ou seja, com estoques controlados. Borgatti, e aí te faço a pergunta, né? Como é que pode ser melhorada, então, a gestão de capacidade na indústria farmacêutica e como que a indústria 4.0 pode auxiliar isso? Então, essa é uma questão interessante, porque um primeiro passo, em termos de capacidade produtiva, né, é o foco no gargalo, né? Quando a gente tem foco no gargalo, a gente começa a perceber que ali é afetado pelas questões de fluxo, né, e como as questões do próprio processo. Então, como ele é afetado pelas questões de fluxo, você não tem como não considerar ações de melhoria ao longo de todo o fluxo. Claro que o foco no gargalo ele vai permitir algumas ações direcionadas para um aumento da capacidade do sistema. E, normalmente, o sistema muda a posição do gargalo também. Claro que você melhora aqui, o gargalo aparece em outro lugar. Mas, de qualquer maneira, existem ações que são uniformes para todas. No gargalo, você faz análise, reuniões específicas e abrem kaizens ali para melhoria de performance. Agora, as outras questões estão relacionadas à melhoria do fluxo como um todo, né? E que serve para o gargalo e serve para todo mundo. Exemplo, né? Padronização, tanto do tempo que você está quanto o método do processo. O pessoal fala, mas tem a ordem de produção. A ordem de produção ela não especifica muito bem a organização e a sequência e de como fazer determinadas regulagens, né? E a própria organização do trabalho. Então, um padrão do pós-trabalho, do método de organização, ele ajuda bastante a estabilidade do processo, né? Ações como o 5S, né? E outras iniciativas desse tipo, manutenção preventiva, enfim. Por isso que o tempo para a manutenção ele é importante, né, para que a gente possa fazer, nem que seja as corretivas programadas, mas em algum momento tem que fazer. Então, essas ações todas, elas combinadas, elas melhoram bastante. E tem uma que o pessoal não leva muito a sério, que é a qualificação dos operadores. Eu não sei por quê. O pessoal tem medo, né? Vou treinar e vou perder ele para outra empresa, né? Isso aí, desde a época do código, pode falar, eu prefiro trabalhar com gente treinada, né, com risco de perder, do que trabalhar com gente ruim me afetando aqui meus processos. E as máquinas na indústria, algumas são milhões, né? Nós estamos falando de investimentos significativos. E não há um investimento proporcional à qualificação do operador, né? Uma qualificação de operador autônomo possa até fazer uma certa a manutenção da máquina, né, reparos simples ou regulagens, né, ou identificação, limpeza, e até liberação de linha, você tem um operador mais qualificado, né? Não há um programa, muitas vezes as empresas não têm nem salário diferenciado para níveis diferentes de qualificação de operador. É todo mundo operador 1 ou 2 e você não tem níveis de qualificação. Isso é um problema muito sério que é reflexo de uma visão de curto prazo ou do medo de turnover, perder. Para as empresas da indústria farma, que tem uma visão um pouco maior, né, de longo prazo, isso é fundamental, nessa questão da qualificação. Agora, tem um aspecto que você falou do 4.0, né? Ele vem avançando, as necessidades deles são tão básicas que até existem aí, talvez, alguns passos anteriores, né, para utilizar a inteligência artificial. Mas, por exemplo, hoje já tem empresas aqui no Brasil, inclusive, que você tem sistemas de apontamento de OE,
né, que não só aponta o sim, mas como ele está em todo o fluxo, ele te dá holding time, ele te dá lead time, ele te dá uma série de outras informações, além do desempenho da máquina, e ainda te avisa, né, onde tem possíveis oportunidades em função de falhas sistêmicas que ocorrem, ou combinação de falhas. Então, isso já está tendo, né? Isso já está tendo. Eu acredito que em breve também teremos aí recursos para poder fazer cenários de capacidade, né? Como eu falei, desde que estabelecidas as premissas, porque a capacidade não é para ser decidida no dia, né? Ela é uma visão, como eu falei, de uma perspectiva maior, né? De ano ou de meses para decisão e de anos para investimento, né? Para decisão de capacidade flexível e investimento em capacidade estrutural. Então, você pode ter alguma formação de cenários, mas ela é para análise de capacidade e com alternativas rápidas, né? Utilizando a inteligência artificial dentro das premissas estabelecidas regulatórias. Como eu falei, você tem uma série principalmente rotas, tamanho de lotes, tudo isso tem algumas limitações para que você possa estar alterando ou considerando alternativas. Eu acho que é isso, está caminhando para essas questões aí, mas, né, temos o básico ainda para fazer. Com certeza, Borgatti. Eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião e teus comentários sobre o planejamento, gerenciamento de capacidade, PGC, né? A linguagem de vocês, e os impactos disso na gestão de projetos. Então, isso é interessante também, porque, na realidade, quando a gente fala em planejamento e gestão da capacidade, o que ocorre? Há diversas áreas envolvidas, nem sempre você tem uma área apenas que faz isoladamente isso, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar numa hierarquia, vamos falar do SNOP, que é essas reuniões de alinhamento de demanda e tal. Ali já tem que vir uma revisão crítica da demanda. Então, ele tem um papel muito importante, porque a própria, como eu falei, a análise de capacidade depende do mix, né? E esse volume do mix. Então, ali já tem que vir já com uma revisão, com um certo conteúdo estatístico ou tratativas qualitativas, que sejam de expectativas, mas compromissadas, com um certo senso de realidade e de aprendizado com resultados passados. Variação sempre vai ter, por isso que a capacidade tem que tratar essas questões de maneira agregada, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Uma outra área, obviamente, que está bastante envolvida é a área de excelência operacional ou engenharia de processo, por causa dos mapas de fluxo de valores, né? A gente definir as rotas junto com qualidade, né? No isoladamente, imagina qualidade, qualificar as rotas qualificadas, e a implementação de um próprio OE que seja confiável. Muita gente não tem um OE que seja confiável para a análise de capacidade. Então, isso aí tem um aspecto muito importante. A outra área, obviamente, é o próprio PCP, né? Onde ele tem que estabelecer um abastecimento aí de ordem de produção que mantém um ritmo de produção, porque senão acontece aquele problema, né? Você tem menos ritmo no começo do mês, mais ritmo no final, mas o ritmo tem que ser constante e diário. Então, aí a metodologia ali de gestão de fluxo, né, sistema fechado, ela vem aí com bastante força para poder utilizar melhor a capacidade dentro de uma gestão de ritmo ali e controle de estoque. E você tem também as áreas de produção e qualidade, né, que estão no dia a dia, através das reuniões, gestão de fluxo, gestão de rotina, né, atuando ali diretamente sobre essa questão. Então, ela tem ali um envolvimento de várias áreas e, em função, né, da capacidade realizada, e você verifica as oportunidades da capacidade efetiva, considerando todas essas perdas, paradas e tal, você, então, pode assumir algumas premissas desde que saiam projetos de quê? Ou de investimento ou de melhoria. Aí é envolvido a área de engenharia forte, né? No caso de aquisições, expansões, etc. Então, você tem tanto projetos estruturais, de capacidade estrutural, quanto projetos de melhorias de desempenho operacional. Bom, Borgatti, vou para a minha última pergunta, que é como que é a relação, então, de custos com a gestão de capacidade na indústria farmacêutica? Eu diria para você que não é assim muito amigável, não. Infelizmente, a gente tem algumas práticas consolidadas que valiam para o começo do século, né? Então, a gente tem algumas questões com foco muito forte em custo unitário, custo de mão de obra, né? Enfim, né? E essas questões todas, primeiro, o custo de mão de obra no começo do século era 60%, 70%. Hoje ela significa menos de 12%, 15%, mão de obra direta operacional. O que cresceu foi a mão de obra indireta.
e ainda todo o sistema é muito baseado em ociosidade ou ocupação dessa mão de obra. E aí começam as discussões. Né? Se você tem um fluxo produtivo onde tem um gargalo, obviamente, você vai ter ociosidade, ociosidade já estrutural, onde não é o gargalo. Então, não adianta você querer otimizar, você só vai gerar estoque intermediário, uma grande confusão, porque a contabilidade não é voltada para a gestão de fluxo. Né? Muitas vezes aparece, por causa dos métodos de custo padrão e outras formas, que aumentou o custo, né? Sendo que você está produzindo, às vezes, no fluxo até mais, né, com os mesmos recursos, mas devido a esse critério mais departamentalista de alocação de custo, aparece isso. A mesma coisa é essa questão dessa visão do indicador, né, um indicador, vamos dizer assim, agregado, simplificado, que é o do custo unitário. Em nome da redução do custo unitário, você tem que fazer grandes volumes, que necessariamente não são os demandados. Né? Então, você acaba gerando uma série de outros problemas, que é consumindo, disparando compra, do que você não vai vender, porque você está fazendo apenas porque é mais produtivo para baixar o custo unitário. Eu costumo brincar, né, com esse pessoal que tem esse foco, eu falo assim, a empresa está aí para ganhar dinheiro ou para reduzir custo? Porque eu já vi um monte de empresa que consegue reduzir custo e quebra. Né? Agora, nós também para ganhar dinheiro. Então, a questão do custo, claro, ele tem que ser controlado, mas de uma forma mais agregada, né? Assim como o foco tem que ser na margem e coisas dessa. Há uma mudança na natureza, ainda não foi incorporada só em algumas empresas, lá fora, principalmente, que já tem uma maturidade maior nessa gestão financeira com foco em mínimo entendimento, que começam a mudar um pouquinho essa tratativa que gera mais resultado para a empresa, só que resultado efetivo e não apenas resultados de indicadores que dão aparentes resultados contábeis e necessariamente não maior ganho para a empresa. Então, não tem uma relação facinha. Esse é um grande desafio, esse é um bate-papo aí de futuro aí que merece convidados, além de mim, da área financeira, porque é um problema estrutural que a gente encontra em quase todas as empresas, que alguns chegam a falar, não, mas o mínimo está aumentando, o custo está fazendo isso. E, na realidade, a empresa está dando mais resultado, consegue melhorar o back-order, às vezes até caixa, e às vezes a medição tradicional não consegue apontar muito isso, porque os caras querem controlar o estoque, querem controlar uma série de coisas que o Lean controla, mas dentro de uma dimensão, de um dimensionamento adequado para poder absorver as variações. Como o pessoal não entende muito de sistema das leis da operação, né? O pessoal quer reduzir na canetada. E, na verdade, o estoque é calculado adequadamente, ele é resultado de uma variação. Você só pode diminuir se você diminuir variação. E uma das variações é a variação de venda. Né? Porque vende muito no mês, vende outro no mês. Se você quer absorver isso sem ter back-order, você tem que ter estoque, não tem outra questão. A questão é o quanto de back-order você quer ter. Né? Então, essa é uma das variações, mas você tem várias outras que afetam o processo. Né? Então, essa discussão com a relação à maneira tradicional de abordagem, ela é uma discussão que merece aí, né, um espaço só para isso aí. Perfeito, Borgatti. E, com certeza, vamos trazer essa temática para cá. Tem muita coisa a gente ainda para explorar. Essa série vai ser bem interessante. Queria agradecer a tua participação aqui no bate-papo de hoje. E até deixar aberto, não sei se você tem mais alguma consideração que você queira trazer. Não, eu acho que por hoje, né? Acho que nós trouxemos muitos temas já do pessoal. E a gente vai ter outros, vamos falar aí acho que é fluxo, o nosso próprio próximo passo aí, que é sobre a gestão de fluxo, né? Então, a gente vai ter mais oportunidades. Obrigada, Borgatti. E todos vocês que estão acompanhando, então temos uma série bem longa e interessante aqui junto com a BB Consult. Continue acompanhando o Conversa de Mercado. E para quem ainda não sabe, temos conteúdos também no nosso podcast. Entre lá, tem muito mais informações para todos vocês. Até o próximo. Até lá. Até lá.